Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, ao senhor Dirceu, pela oportunidade de estar aqui falando para todos vocês. Essa é uma oportunidade única, é a primeira vez que eu estou aqui no Conselho Regional de Contabilidade para apresentar um tema de relevância na atualidade, que é a formação das holdings. Quando se trata de holding, na verdade, usa-se esse termo holding familiar como um termo do dia a dia, do cotidiano, mas a ideia hoje é desmistificar um pouco essa temática, compreendendo a ideia da holding de uma forma geral, né? Então, não vamos nos ater apenas à ideia de holding familiar e conhecer a estrutura holding, compreender as suas nuances, entender o significado mais profundo, a sua estruturação, como é possível constituir uma holding de uma forma geral, não se atendo apenas à estrutura, à corporação do que é uma holding societária familiar. Então, vamos entender tudo que pode abranger essa situação. Iniciamos, então, por entender o que é sociedade familiar. Como que se comporta a ideia da sociedade família? Porque antes de pensar em holding, nós devemos entender como que as sociedades familiares se comportam. Porque para compreender o que é uma sociedade família, nós devemos pensar nos sistemas que compõem essa família. Primeiro, existe o patriarca. Normalmente, ele compõe isso com os seus filhos, né? Muitas vezes, primeira, ou segunda, ou terceira geração. E está ligado a isso a gestão dessa família, a gestão de patrimônio, que muitas vezes é uma gestão amadora e, às vezes, tenta se profissionalizar. E nem sempre essa profissionalização é aquela profissionalização moderna, aquela profissionalização já direcionada para aquilo que deve ser para um futuro daquela sociedade. Esses sistemas sobrepostos, eles normalmente têm regras próprias, as chamadas regras internas daquela família. Ou seja, eles mesmos definem as regras de admissão de pessoas. Ou seja, a gente não está falando daquela admissão do funcionário ali da folha, mas a admissão da gerência, de quem vai criar as suas diretorias, as suas regras, os gestores daquela sociedade. Eles têm normas próprias, as suas condutas, as suas regras, eles estabelecem internamente como as coisas serão. Eles estabelecem a estrutura dessa sociedade, ou seja, o norte daquela sociedade, e eles têm valores muito arraigados, que é aquela companhia que tem aqueles valores que são definidos pelos próprios patriarcas. Normalmente vêm de sociedades já familiares de longa data, de 30, 40 anos já estruturados. Creio que vocês conhecem algumas sociedades dessas, né? Todo mundo já tem uma referência de sociedades que já estão estruturadas há algum tempo, e, normalmente, quando se conversa com pessoas que já estão devidamente estruturadas, tem uma dificuldade de conversar com essa pessoa para impor alguma mudança, né? As pessoas têm uma dificuldade de mudança, mesmo que seja uma mudança para melhor, mesmo que seja para uma mudança de longevidade dessa sociedade. Elas estão muito arraigadas nos seus valores pessoais. Aquela velha frase assim, deu certo até agora, por que eu vou mudar? Quem é você para modificar aquilo que deu certo até agora? Então, a gente tem uma dificuldade de mostrar, por exemplo, que os dias de hoje não são a década de 40, de 60, de 70, aonde existiam as sociedades familiares sem competitividade, por exemplo, que as coisas hoje são muito diferentes. Em razão disso, o que nós temos? A chamada tríade propriedade, gestão e família. Aonde envolve um outro problema, quando envolve a propriedade dessa família, que são os bens, né? Então, além de ter
a família envolvida naquela sociedade, a gestão daquela sociedade, que é muito particular, né? Por exemplo, eu coloco meu filho como sócio, eu coloco meu cunhado como diretor daquela sociedade, eu coloco o primo como gerente daquela sociedade, ainda tem o patrimônio. Como que eu vou gerenciar esse patrimônio? Eu deixo para depois. Vamos ver o que acontece. Vamos deixar isso para um litígio futuro. O inventário resolve. Coisas que vocês também conhecem e já ouviram falar nisso, né? O que vai acontecer no futuro? Aí todo mundo briga, aquela sociedade constituída se desmantela, muitas vezes não sobra nada para aquela empresa devidamente constituída e o patrimônio se dilacera. São anos e anos de inventário e esse inventário muitas vezes não se resolve e as coisas ficam com pendências. A gente sabe que muitas vezes esse é o cenário que ocorre nessas estruturas familiares. Então, a propriedade em si, ou seja, a gestão patrimonial daquela família é relacionada à conduta e os valores que aquela família possui na gestão administrativa do seu patrimônio. Seja ela um patrimônio societário médio, ou, obviamente, muito maior, que quanto maior o patrimônio, mais difícil mexer nessa gestão, porque há procedimentos internos muito mais arraigados naquela conduta, que é a conduta do sócio patriarca, normalmente majoritário. Certo? O que nós temos que pensar aqui? Qual que é o conceito, então, dessa sociedade familiar? O que normalmente está envolvido dentro desta sociedade família, né? O que é isso, então? Normalmente, a ligação está na diretoria, que é o grande fator hereditário. Quem é que vai assumir a diretoria desta sociedade quando houver o falecimento do seu fundador? E a grande discussão está e paira por aí. É o grande herdeiro, né? Quem será o herdeiro desta sociedade? E a discussão hoje em dia, quando a gente fala de holding familiar, é a ideia de profissionalizar essa sucessão. Não estou dizendo que o herdeiro não seja capaz de assumir essa sociedade. É capaz, mas não todos, muitas vezes. Existe a necessidade de seleção dessa estrutura, de avaliação do personagem que é capaz de assumir esse papel, porque ele levará ali o nome do fundador. Ele levará e deve levar essa sociedade a longos anos, e não necessariamente ficar apenas com o chamado sobrenome da família, certo? Então, é necessário avaliar o que é uma sociedade familiar antes de simplesmente impor uma fórmula ou um produto para essa família, porque, senão, desmantela-se tudo em 5, 10 anos e as coisas não funcionam. Ou seja, é necessário um cuidado especial no momento que se apresenta a chamada solução para essa família. Porque não é uma solução, mas é um prolongamento societário para aquela estrutura que, por anos, ficou valorizando o nome familiar. E nessa transição, necessariamente precisa progredir e não simplesmente estagnar. Ok? O que nós temos hoje no Brasil? Qual é o nosso cenário brasileiro, né? O que nós temos em termos de estruturas de sociedades familiares? 90%, vejam como é grande o dado que nós temos no país, ou seja, o nosso universo de trabalho é grande, são
300 dos maiores grupos do Brasil são administrados por sociedades familiares. Então, vou dar 2 exemplos para vocês, muito conhecidos. Por exemplo, o Banco Bradesco é uma sociedade familiar. O Banco Itaú é uma sociedade familiar. Então, 2 grandes grupos nacionais são claramente sociedades familiares. Não significa que amanhã ou depois não possam passar por uma grande transição, mas, nesse momento, são sociedades de família, certo? Existe um litígio muito grande numa sociedade familiar atual, não sei se vocês vêm acompanhando, para verificar como é grave quando existe litígio, que pode até levar, não digo a uma extinção, mas a uma delicadeza muito significativa, que é a TV Band, onde os acionistas estão discutindo, né, o sujeito lá, que é o administrador geral, que é um dos irmãos, e as irmãs discutindo a saída dele dessa administração geral da Band. Ou seja, outra sociedade familiar que está tendo aí um reflexo de litígio familiar, por problema de protocolos, por problema de direcionamento correto na sociedade. Ou seja, nós temos demonstrações que não são só os pequenos, mas os grandes também geram problemas. A gente pode imaginar assim, não, os grandes são devidamente regulamentados, os grandes são totalmente assessorados. Não necessariamente nessa ordem. Também tem problemas, também tem grandes discussões, ok? Essas empresas, e não só as grandes, mas as pequenas, porque tem um dado importante, as micro e pequenas empresas representam 52% do PIB nacional. Ou seja, tem que olhar também para o médio e para o pequeno. Também é importante olhar para esse universo, porque a gente sabe que as micro e pequenas empresas representam um cenário muito significativo no país. Não são apenas os grandes grupos que precisam ser mantidos ou necessariamente precisam ser cuidados, porque esses pequenos e microempresários também precisam sobreviver, também precisam passar por modificações para que durem e mantenham esse giro, que é o giro do país, para manter o PIB nacional. Ok? E como é que funciona no mundo inteiro esse crescimento, essa movimentação de sociedades? Se vocês observarem os Estados Unidos, que parecem sociedades que mantêm-se a longo tempo, o que não é verdade, se observada, tem sociedades que crescem e, no primeiro ano, fracassam, 40%. 60% em menos de 2 anos e 90% em 10 anos. Isso se dá por conta das sociedades serem lançadas na Bolsa de Valores. E aí tem a interferência do mercado de capital. É diferente do nosso universo aqui, que as sociedades são fechadas, não são sociedades abertas. No Brasil, as nossas sociedades duram, em média, 40 anos quando o controle é familiar. E 25 anos quando a empresa não se inova, quando a empresa fica no tradicionalismo convencional. Então, essa é a nossa realidade. Esse é o universo que nós temos para trabalhar, para mudar. Essa é a ideia de mudança que se propõe com as novas, a gente usa aqui entre aspas, ferramentas que estão disponíveis agora, que é o propósito de se trabalhar nessa conversa que teremos aqui ao longo dessa aula, né? Vamos chamar assim, dessa palestra, desse estudo hoje. Não são as únicas ferramentas, mas são algumas que podem assessorar, que podem ajudar essas sociedades a se manter mais tempo do que a média que vem vivendo as sociedades até então. Então, o que nós temos? Uma das possibilidades é a chamada holding, certo? Que vem do termo inglês hold, que traduzindo para o português, nada mais é do que segurar, deter, sustentar. O termo, de certa maneira, é apropriado por tudo que foi falado até agora,
que é dar uma sustentabilidade a essas estruturas societárias para que não despenquem ao longo do tempo, para que não se desmantelem ao longo do tempo, para que dê uma folga, para que dê uma profissionalização dentro desse universo, certo? O que seriam essas sociedades? Em regra geral, e aqui depois nós veremos uma a uma, elas são titulares de bens e direitos, certo? E aí nós colocamos aqui imóveis, móveis, marcas, inclusive, e essas marcas, esses móveis, esses imóveis, farão parte do patrimônio dessa holding. Então, ela é muito mais do que uma holding meramente patrimonial. Ela avança em outros bens e direitos. Então, ela é um organismo mais complexo do que simplesmente uma mera reunião de patrimônios, certo? Então, vamos entender o que é possível chamar como holding. Ou, então, também, holding company, né? A ideia central do significado de holding. Essa é uma sociedade que pode ter participação societária, nós estamos falando de mais do que uma sociedade, certo? Uma na outra, podendo ter sociedade de participação, que é um dos modelos, ou a chamada holding mista, que são os dois tipos centrais de holding. Não são as únicas, mas são as duas possibilidades que existem. Então, vamos entender como funciona isso. Primeiro, quando fazê-la ou quando não fazê-la? Qual é o propósito de uma holding? Quando que eu faço, quando eu não faço uma holding? Devo fazê-la ou devo não fazê-la? Qual é o cuidado que se deve ter para propor uma holding a alguém? Então, o primeiro passo que deve-se ter é observar a gestão da sociedade a que se convida a propor uma holding, certo? Essa sociedade que está, de certa maneira, num cenário meio perigoso de transição hereditária, é uma sociedade a ser convidada para uma holding. É claro que, ao observar esta sociedade familiar que está em pé de hereditariedade ou no momento de conflito, ela deve ser observada com mais cuidado. Um trabalho de holding é um trabalho interdisciplinar, não é um trabalho isolado. Por exemplo, se há uma mudança de comportamento ou de valores desse indivíduo, não se consegue mudar sozinho o comportamento de uma pessoa que há 40 anos sempre manteve a gestão da mesma maneira. Não consegue-se mudar a cabeça do sujeito do dia para a noite, dizendo para ele o seguinte: agora o senhor faça uma holding. Não tem o menor sentido. Até porque, se der errado, a culpa é sua, certo? Porque não é tão simples assim. Então, é preciso observar com quem se fala, que tipo de proposta se faz, porque uma mudança significativa no patrimônio ou na gestão societária de alguém é um passo muito decisivo, certo? Esse trabalho normalmente é feito na chamada tríade: gestão com administradores economistas, setor jurídico e setor contábil. Certo? Normalmente se avalia dessas três maneiras. E muitas vezes, dependendo da estrutura societária, quando é necessário mudar o comportamento, muitas vezes chama-se até mesmo um psicólogo comportamental, para poder trabalhar essas envergaduras das pessoas que são muito fechadas para mudanças comportamentais, para poder trabalhar esse cenário que é muito importante. Se a pessoa é muito resistente à mudança,
mesmo que a sociedade ela seja de grande dificuldade, não é melhor a apresentação de uma holding, mas sim do chamado planejamento sucessório, que é um outro modelo, que não necessariamente uma holding, mas sim planejar a sucessão desse sujeito, né? Desse parceiro aí que muitas vezes acaba necessitando de um trabalho. Então, são duas coisas distintas, o que nós chamamos de holding e o que nós chamamos de planejamento sucessório, né? Não há como confundir esses dois elementos, ok? Quais são as espécies de holding? A chamada holding pura, que trata da participação de uma sociedade na outra. A holding pura é gênero, que poderá ter alguns desdobramentos em espécie. A holding trata exclusivamente de titularidade de cotas ou ações de uma sociedade na outra. Então, eu tenho várias sociedades, formo uma holding, para essa holding participar de ações ou cotas, dependendo do tipo de sociedade que existe, para gerenciar todo esse cenário. Aí nós temos a chamada holding pura, ou seja, a essencialidade da holding, que ela trabalhará com a receita dessas participações. E o que acontece com esse cenário? Eu trabalho com a distribuição dos lucros desta holding, trabalho com os juros do capital próprio pagos pela sociedade ou pela holding em participação. Então, é uma outra proposta. Tudo isso precisa estar previsto no estatuto, no contrato social, estatuto aqui leia-se sociedade anônima, contrato social leia-se sociedades limitadas, precisa prever operações que gerem isso, e aqui nós estamos imaginando emissão de debêntures, se for o caso, estamos prevendo aluguéis, se existirem, operações de desconto, se existirem, certo? Então, há uma complexidade para gerar todos esses pagamentos, certo? Então, há um cenário específico para formar essa holding pura. Aí, o que nós temos também? A holding de controle. Quando se fala em holding de controle, é a formação de uma sociedade que vai controlar as demais. Ou seja, é uma holding criada para controlar as outras sociedades. É a chamada poder de controle societário. Então, ela terá uma participação de 50% mais 1 das demais sociedades e controlará as sociedades A, B, C, D, que serão abaixo dela. Então, ela será controladora. Em outras palavras, será como se fosse, não é bem assim, mas como se fosse uma sócia majoritária das demais sociedades. Então, o poder de voto será dela, assim como o poder de veto será dela. Então, os demais sócios andarão de acordo com o que aquela holding decidir. Então, nós temos aí a chamada holding de controle. Muitas vezes, uma sociedade dentro de outra sociedade, certo? Aí nós temos a holding mista, né? E aqui é muito interessante, porque ela é uma holding ativa e também tem participação em outras sociedades. Tem uma holding que circula riquezas, produz aí vinculação de serviços, mas também tem ações ou cotas.
Então, aí a holding muito comum, né? Ela tem aí duas facetas, né? A participação em ações ou cotas e as atividades convencionais de uma sociedade. Então, nós temos duas funções aqui nessa holding. E temos a chamada holding patrimonial e também a holding imobiliária, que não se confundem, certo? Holding patrimonial é aquela que é proprietária de um patrimônio, mas não é patrimônio apenas de imóveis. É qualquer patrimônio de bem móvel ou imóvel. Então, nós temos bem móvel, pode ser marcas, certo? Softwares e bens imóveis. Então, eu também tenho essa seção de direitos de bens incorpóreos, como bens corpóreos. Então, a holding patrimonial ela é mais abrangente do que a chamada holding imobiliária. A holding imobiliária é aquela que é formada por imóveis. E, normalmente, o objeto dela gera o chamado recurso de locação. Ela vive com o retorno da locação, certo? Então, vocês podem observar que não existe apenas uma holding. Existem diversas espécies de holding. E essas holdings podem, obviamente, atender várias necessidades. Então, não é apenas, essa é a holding correta. Não necessariamente. Eu preciso avaliar, caso a caso, fazer o chamado diagnóstico do cenário, para depois propor qual é a melhor fórmula, certo? Colocar lá, por exemplo, essa é uma holding imobiliária. Talvez não seja o melhor cenário. Talvez o melhor cenário seja uma holding de participação. Talvez o melhor cenário seja uma holding patrimonial. Enfim, cada caso é um caso. Talvez o caso nem seja de holding. Talvez o caso seja de planejamento sucessório, outro universo. Então, é necessário observar o que a demanda necessita, certo? Tanto é que holding familiar é algo que não existe. Holding familiar é apenas uma construção teórica. Não está na ordem legal, não está na ordem estrutural de holding. É apenas uma construção. Se é uma construção, o que nós pensamos? Qualquer um daqueles modelos que existem cabem para ordenar uma sociedade-família, certo? Eu posso utilizar qualquer um daqueles modelos que foram propostos para atender a necessidade de uma família, certo? De uma sociedade familiar. O que eu preciso fazer? Olhar o cenário, averiguar a situação e propor a melhor saída para aquela estrutura. Muitas vezes, a melhor saída para aquela estrutura merece um estudo mais aprofundado. Aquele estudo mais aprofundado, muitas vezes, no primeiro olhar, é a holding X. Só que, se eu depurar o caso, passa a ser a holding Y. Por quê? Porque, num primeiro olhar, às vezes a gente se engana, né? Aparece isso, isso, aquilo. Mas, se depurar mesmo, acho que é melhor o outro caminho, certo? Então, essa ideia de holding familiar, que se coloca no mercado, de forma vulgar, o nome, ela realmente não existe, porque a gente tem espécies de holdings que são efetivamente reais, conceituais, e holding familiar é um termo apenas de construção de jargão popular, pode-se chamar assim, mas ela pegou, vamos dizer, no mercado, mas ela não existe, ok? Mas quais são as vantagens de constituir uma holding? Tem que ter vantagem para fazer isso, né? Vamos ver as vantagens. Tem as desvantagens, mas tem as vantagens também. Primeiro, eu normatizo, junto aos herdeiros, as regras para esse melhor modelo. Então, digamos lá, imaginamos que a holding pura é o melhor modelo, o melhor caminho para aquela sociedade.
A partir do momento que eu vou montar uma holding para aqueles sócios, então aquele caminho vai normatizar aos herdeiros as regras a partir dali. Então, aqueles herdeiros terão consciência de que aquela sociedade devidamente constituída, a partir de um marco inicial, se dará daquela maneira. Então, é o tipo do material que não tem volta. Se dá dali para frente e eles vão ter que admitir que o conceito, o modelo a seguir, se dará daquela maneira. Quando se constitui uma holding, eu tenho uma concentração de votos, seja para o sujeito A, seja para o sujeito B, seja para o sujeito D. A definição, a estruturação, se dá depois de muita conversa com aquele que vai estruturar essa holding. Então, define-se o poder de voto nas mãos de determinada pessoa. Além disso, acaba sendo uma organização, cria-se uma organização societária para que isso possa, a longo prazo, se perpetuar. Porque ninguém constrói uma empresa, convenhamos, para ela se dilapidar ao longo do prazo, ao longo do tempo, desculpe. Então, a ideia é uma reestabilização, uma reestruturação a médio e longo prazo. O que isso acomoda? Muitas vezes tem patriarcas que querem beneficiar o herdeiro A, o herdeiro B, o herdeiro C. Isso é um pouco distanciado da realidade, porque promover essa tendência que os pais normalmente têm é perigoso, porque lá na frente isso pode ser questionado. Então, é muito necessário observar essa normatização dos herdeiros, porque se não normatizar corretamente, esse trabalho todo foi em vão. Não serviu para absolutamente nada. E só gerou uma demanda futura, uma briga de herdeiros e uma briga como esse exemplo que eu dei da Bandeirantes. Certo? Não serve para nada, é um serviço que só vai gerar conflito. Certo? Aí vem a grande falácia do dia, que é a chamada blindagem patrimonial. Essa ideia de blindagem patrimonial, ela não existe, certo? Não há blindagem patrimonial com holding. Essa venda de blindagem patrimonial com holding, não há nenhuma possibilidade jurídica de usar essa expressão, essa forma de negócio, certo? Não se blinda patrimônio com holding. Não se usa esse artifício para blindagem patrimonial. Então, usar essa expressão, usar esse meio, que não é para isso que serve em holding. Holding serve para reestruturação patrimonial. Holding serve para reestruturação de herança, de organização societária, de reestruturação societária para médio e longo prazo. Não serve para blindagem patrimonial. Blindagem patrimonial só se estrutura para a pessoa ser enganada, certo? E enganos é uma coisa muito equivocada. Vejamos por quê. Existem duas questões no Código Civil, e hoje estão devidamente estruturadas, que chama-se a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica está devidamente alinhada com a responsabilidade solidária prevista no Código Tributário Nacional e também prevista aí na questão da CLT, mesmo com as mudanças que existem na nova legislação. Mas vamos pensar na questão do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 50 do Código Civil. A desconsideração da personalidade jurídica nada mais é do que você afastar a personalidade jurídica de uma sociedade e atingir a pessoa do sócio, certo?
E atingindo a figura do sócio, nós temos uma responsabilização do sócio a médio ou longo prazo. O que acontece? A gente não vai aqui ter uma aula de desconsideração da personalidade jurídica, porque não convém e o objetivo não é esse. O que eu vou tratar aqui é da chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é o que, num primeiro momento, interessa para todo mundo. Porque talvez seja a ideia central para aqueles que buscam a organização das holdings por meio de estruturação sucessória. Quando se trata da desconsideração da personalidade jurídica inversa, nós temos o chamado afastamento da autonomia patrimonial. E o que acontece nesse caso? Eu vou responsabilizar a sociedade por meio da obrigação do sócio. Então, digamos, se esse sócio utiliza a sociedade para maquiar a aquisição de patrimônio, aquele sujeito que sente-se lesado pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica de forma invertida. A sociedade pode estar indo muito bem, não tem problema nenhum, mas se eu identifico uma máscara da sociedade para aquisição de bens pessoais, eu afasto a figura da sociedade e atinjo o patrimônio do sócio para buscar os bens diretamente na pessoa física / sócio deste sujeito. Vou pegar um exemplo que seja mais palatável para vocês, porque fica na condição de herança mais claro numa suposta organização para poder presumir que essa sociedade possa estar sendo organizada para uma prevenção de herança entre cônjuges, por exemplo. Vamos imaginar que essa sociedade que se faz no sentido oposto para prevenir o patrimônio desse cônjuge, ele faz o seguinte: um dos cônjuges, na condição de sócio, ele adquire bens de alto valor por meio desta sociedade. Então, ele adquire apartamentos, terrenos, etc. e tal, por meio desta sociedade. Ao adquirir bens por meio da sociedade, ele vai inchando o seu patrimônio. E ele é o cotista desta sociedade. Dependendo do regime de casamento, e a gente não vai entrar aqui nessa discussão agora, este sócio é sócio da sociedade. O herdeiro lesado, nos autos de separação judicial, pede a desconsideração da pessoa jurídica inversa para pedir os bens que estão amealhados na sociedade para serem divididos. Então, não adianta essa sociedade fazer o escudo desse patrimônio para tentar evitar, numa separação de bens, esse possível afastamento patrimonial, porque simplesmente se desconsidera e automaticamente se atinge. Ou seja, mas eu fiz uma holding. Não importa, simplesmente se desconstitui. Eu não vou entrar no mérito aqui de momentos de constituição de holding, porque já está mais do que pacificado que em momentos de constituição de holding, quando há execuções fiscais já em andamento, desconstitui-se a holding, atinge-se patrimônio. Há execuções de título extrajudicial, desconstitui-se a holding, atinge-se patrimônio. Isso é lugar comum, muito fácil de fazer, basta chegar lá, desconstituir, isso é fácil, vocês sabem, é público e notório, tira na junta comercial, vai lá e faz. Tira
tira isso em cartório, vai lá, desfaz. Então, não tem muita ausência de propriedade fazer essa desconstituição nos dias de hoje, porque tudo é público, tem que se validar de forma dando publicidade para qualquer ato constitutivo. Então, não tem nenhuma blindagem patrimonial no que se dá formação de sociedades. Ok? O que nós temos aqui? A ideia central dessa formação, então, estrutural, não se deve a qualquer blindagem, mas sim à prevenção da disputa hereditária. Evitar grandes inventários futuros. Então, a gente está falando de uma organização interna, não de uma disputa externa, certo? É isso que deve se pensar. E ter uma prevenção familiar e uma eventual liberação de ativos. Então, a ideia que se deve ter com relação à holding é sempre, e o nome por isso que se propagou, a relação é sempre interna, no núcleo da família, e não no núcleo externo, certo? O objeto é sempre familiar, e não pensar em núcleos externos, porque se pensar dessa forma não vai dar certo, certo? Vai acabar dando tudo errado. Aí o que nós temos? Como é que eu formo essas estruturas, né? Quem são as grandes organizadoras dessas holdings? Porque quando se fala em holding, as pessoas acham que a holding é uma estrutura jurídica especial. Não é. O que nós temos? Eu tenho a possibilidade de uma sociedade simples, que é praticamente inexistente, né? Dificilmente se faz por meio de sociedade simples. Nós temos as sociedades empresárias, que se dá aí registro na junta comercial, via de regra, as sociedades limitadas e sociedades anônimas, e a figura da EIRELI, que também se tem registro na junta comercial. É possível, por meio do empresário individual? É possível, mas não se adota, em virtude da própria responsabilidade pessoal que o empresário individual possui, que é essa comunicabilidade do empresário individual com o seu patrimônio pessoal. Então, afasta-se, muitas vezes, de incluir o empresário individual na formação das holdings. Então, a ideia é que, se eventualmente colocar o empresário individual, que o transforme numa EIRELI, para ficar um pouco mais adequado. Então, o que nós temos aqui? As sociedades empresárias podem ser sociedade em nome coletivo, pouco usada, comandita simples, creio que vocês não podem ter visto aí uma comandita simples, tampouco por ações, se fosse um recurso bom usaríamos, né? E ficamos na sociedade limitada e sociedade anônima, certo? Os atos constitutivos, contrato social e estatuto social, lembrando que só sociedades empresárias podem ser holdings, exceto a sociedade simples, mas fundações, cooperativas, enfim, estão fora dessa estrutura. O que nós temos aqui nesse momento? Que é importante lembrar. As sociedades limitadas são as sociedades mais utilizadas no Brasil, certo? Então, normalmente, as holdings serão formadas por sociedades limitadas, porque são as sociedades até mais fáceis de serem constituídas, muito embora hoje elas podem até mesmo ser complexas, porque a gente tem sociedades multinacionais que vieram no formato sociedade limitada, e aí elas se complicam, né, na contabilidade, vocês sabem disso. Mas, por ora, as sociedades limitadas são as sociedades mais convencionais. Ela tem uma responsabilidade restrita às suas cotas, mas, eu abro um parênteses aqui, essa responsabilidade restrita às suas cotas, ela
é discutível, é muito discutível, porque existe no direito uma desconsideração dessa responsabilidade das cotas para atingimento da figura do sócio, independentemente da responsabilidade das cotas. Então, há um cuidado com essa afirmativa de responsabilidade das cotas, né? Então, existe, mas não é assim juridicamente, né? Então, não é bem assim que a coisa funciona. Nós temos a possibilidade da gestão, que é muito importante na formação das holdings, que é a administração da figura do sócio, mas a possibilidade do terceiro não sócio ser o gestor. E, às vezes, aqui é uma indução à profissionalização das holdings, que creio que talvez seja o momento mais sutil de organização não familiar, porque quando se pretende trazer um afastamento dos herdeiros, trazer esse administrador não sócio nas sociedades limitadas, permite colocar esse gestor qualificado, e uma qualificação de mercado facilita essa gestão mais organizada. Então, essa alternativa que o código coloca permite uma estruturação. E aqui nós temos, embora para menos de 10 sócios não seja necessário, mas é uma figura interessante, a figura do Conselho Fiscal, que, de certa maneira, surge como uma, eu não vou usar a expressão errada para o mercado de vocês, mas entendam o sentido, uma auditoria dessas atividades. O Conselho Fiscal faz os olhos internos das atividades dessa sociedade para que preste contas na gestão. Então, passa a ser algo importante para que essa sociedade tenha um caminho mais ajustado. Então, fazer um trabalho em parceria com os contadores. Então, passa a ser interessante a constituição de conselhos fiscais nas sociedades e fazer um trabalho em conjunto. Aqui eu não estou falando de conselho de administração ainda, porque daí seria obrigatório a partir de 10 sócios. Mas eu estou falando da constituição facultativa de conselhos fiscais, para poder organizar essa estrutura societária, certo? Então, passa a ser algo importante. O que nós temos? Se essas sociedades se organizarem em 8 sócios, por exemplo, obrigatoriamente para 10 sócios ou mais, mas para 8 sócios, 7 sócios, eu preciso de alguns quórums de aprovação. E para contas de administrador, designação de administradores em ato separado, para destituição de administradores, modificação de contrato, etc. e tal, o Código Civil prevê quórums qualificados. E esses quórums qualificados precisam necessariamente serem atendidos. A partir do momento que há previsão de quórums qualificados, o que acontece nessa estrutura societária? Ela fica mais enrijecida. Esses quórums qualificados fazem com que essa sociedade, já de certa maneira, se profissionalize. É claro que uma sociedade, a chamada sociedade 50-50, nós sabemos que é a pior sociedade que existe, né? Porque tudo um depende do outro. É a sociedade de casamento, né? 50% a 50% é horroroso. Você só decide se o outro também decidir, é uma sociedade amarrada, é uma sociedade horrorosa. Mas, quando eu tenho sociedades mais organizadas, elas ficam boas. Por quê? Porque eu começo a ter quórum de deliberação. E, com quórum de deliberação, eu tenho mais flexibilidade nas negociações. E essas flexibilidades passam a ser interessantes no dia a dia, porque as divergências entre sócios não são ruins. Elas fazem a sociedade crescer. As dificuldades são nos acertos, muitas vezes, na discussão dos sócios. Então, não é tão ruim, porque numa sociedade 50-50, se a briga, automaticamente vai para um litígio.
Não tem como, porque você não tem como fazer esse quórum, né? 50% acaba indo para um eventual litígio. O que nós temos de sociedade anônima? Como elas podem ser abertas ou fechadas? É claro que numa sociedade anônima aberta é um universo muito distante de Curitiba, né? Nós não temos essa realidade tão próxima da gente aqui, são poucas as abertas que circulam aqui em Curitiba, mas nós temos a possibilidade de criar SAs fechadas. Não é tão ruim quanto parece, eu sei que amedronta um pouco a contabilidade de uma SA fechada, mas muitas vezes ela é um formato interessante para uma holding. Não é tão ruim assim. Uma SA fechada, ela tem a possibilidade de ser parte das holdings de participação. Então, dependendo daquela sociedade que você está administrando, dependendo da estrutura da sociedade que se está tratando, muitas vezes criar uma sociedade de participação numa SA fechada, às vezes a análise passa a ser mais interessante do que uma sociedade limitada. Então, dentro daquele diagnóstico que deve ser feito, lá no início para avaliação, a ponderação para uma SA fechada deve ser considerada. Não deve ser descartada a SA fechada. É claro que, para uma SA fechada, merece um estudo mais apurado da lei, porque não é todo mundo que tem domínio da lei 640476, porque é uma lei muito específica, mas eu acho que, eu particularmente gosto muito da legislação, acho que ela traz recursos que, muitas vezes, a sociedade limitada não nos traz. Por exemplo, o acionista é limitado ao valor da ação e não da cota. E aqui a desconsideração não atinge o capital, atinge a ação. Então, há uma diferença muito significativa. E eu não posso impedir o ingresso dos outros sócios. O ingresso é aberto para a figura do acionista. É livre esse ingresso. Então, tem um trânsito maior. E eu posso emitir debêntures. Eu tenho a livre possibilidade de emitir papéis para captação de recursos. Então, tem uma facilidade maior aqui de injetar dinheiro numa sociedade anônima de capital fechado, coisa que é limitada, só vai permitir se os sócios fizerem essa injeção de recursos. Caso contrário, não tem como realizar essa formatação, né? Eu tenho que colocar dinheiro do bolso, aqui eu posso pegar recursos de terceiros. Então, muda muito esse cenário societário, certo? E o que nós temos também? Nas sociedades anônimas, se amanhã ou depois essa sociedade crescer, eu posso constituir um formato de apelo público, de fazer as chamadas IPOs. Ninguém sabe o que uma sociedade é capaz de fazer ao longo do tempo. Essa sociedade, hoje, ela parece incipiente, mas ela pode crescer. E ela pode crescer até tal tamanho que mereça uma abertura de capital. Por isso que o diagnóstico inicial é interessante, gente. É interessante, porque, às vezes, a sociedade tem potencial e um potencial desprezado. Então, tem que analisar com muito cuidado até onde essa sociedade pode chegar a médio prazo e nunca a curto prazo. O que nós temos? A vantagem de uma SA é formar o chamado Conselho de Administração. Não que isso não possa ser feito nas sociedades limitadas. As sociedades limitadas com 10 ou mais sócios merecem um conselho de administração. Com menos sócios também cabe. Com menos sócios também cabe, independente da estrutura. Mas a estrutura do conselho de administração, seja na limitada e obrigatoriamente na SA, segue esse roteiro, ou seja, o roteiro que está previsto na lei das sociedades anônimas. Quando eu coloco um conselho de administração nas holdings, eu estou profissionalizando a organização dos herdeiros, certo? Então, eu afasto a gestão,
os herdeiros passam a ser conselheiros e recebem pelo conselho. Não ficam mais presentes na gestão, passam apenas a ser os conselheiros dessa estrutura. O que faz muito bem, porque ao afastar os herdeiros da gestão e apenas sendo conselheiros, aquele que é apenas um sujeito bonzinho, que não pode ter condições de administrar, vai receber a mesada e vai ficar muito feliz. E ao receber a mesada e ficando muito feliz, não atrapalha a gestão, certo? O que acontece? Nós temos os chamados movimentos societários. Para fazer a transição das sociedades, nós precisamos realizar os chamados movimentos societários. Então, muitas vezes, é necessário se ocupar dos 4 movimentos societários. Quais são? Fusão, cisão, transformação, e nós temos também a possibilidade de utilizar o modelo de organização desses movimentos societários. Quando se fala em fusão, nós estamos falando da união de 2 sociedades que, de certa maneira, podem estar ociosas ou precisam se organizar. Então, antes de fazer uma holding, eu estudo as estruturas societárias que existem de um determinado sujeito e proponho a união dessas sociedades, certo? Faço a união dessas sociedades, organizo a união dessas sociedades para depois fazer a holding patrimonial, imobiliária, de participação. Então, eu faço uma fusão, uno as sociedades, reorganizo essa sociedade para depois propor a holding. Uma possibilidade. A outra possibilidade, essa sociedade tem um concorrente. Esse concorrente é muito importante, mas está indo mal. E pode ser comprado. O que eu faço? Uma incorporação. Compro o concorrente. Ou vou lá e compro uma sociedade do irmão, certo? Que não está interessado mais naquele negócio. Vou lá e faço uma incorporação. Compro e depois faço a holding. Não vou fazer o inverso. Então, vou lá e faço uma incorporação. Ou eu preciso fazer uma cisão. Já faço, antes de fazer a holding, já separo as sociedades, faço uma cisão para depois fazer a holding. Ou melhor, quero que essa holding já seja uma SA. Então, eu faço uma transformação. Transformo de limitada em SA. E uso todas essas estruturas para beneficiar esse sujeito que, eventualmente, precise de apoio para montar essa holding. Mas não vou fazer isso tudo depois. Eu preciso fazer isso antes. Exceto que essa pessoa precise, amanhã ou depois, adquirir uma sociedade, se precisar organizar essa estrutura posteriormente. Aí pergunto para vocês, se ele precisar organizar essa sociedade, incorporar uma sociedade, aonde ele se enquadrará? Numa holding patrimonial, certo? Porque daí ele está adquirindo patrimônio. Daí ele entra nessa estrutura patrimonial. Claro, de acordo com o desenho, de acordo com o que acontecerá, de acordo com o cenário que estará vivendo essa holding já devidamente constituída. Mas para fazer qualquer movimento, para fazer qualquer estrutura, é necessário fazer algo chamado protocolo de entendimento. Esse protocolo de entendimento nada mais é do que uma justificativa. Eu não posso modificar a estrutura de uma sociedade sem o chamado protocolo de entendimento entre os sócios. Qualquer mudança, qualquer estrutura que vá autorizar, seja a formação de holding, seja a modificação societária, não interessa o que se faça, precisa de protocolos de entendimento.
Então, é necessário fazer várias justificativas para que se organize estruturas de sociedade. Então, é uma organização muito densa para que essas sociedades não caracterizem fraudes societárias. Porque é muito comum uma estrutura de sociedade ser devidamente organizada e, no final, ela caracterizar uma fraude de sociedade. Ser constituída apenas para evadir patrimônio, ser constituída apenas para fusionar sociedades, para evitar aí cobrança de credores e depois ser devidamente desconstituída, por ausência de justificativa, e amanhã ou depois ser uma grande fraude e os sócios serem responsabilizados por isso. Ou seja, o cuidado, além de tudo isso que foi dito até o presente momento, também é necessário cuidar com fraudes societárias, e vocês, melhor do que eu, sabem que o fisco pode desconstituir toda essa estrutura e gerar depois um dano tributário para essas estruturas societárias. Ou seja, já vi acontecer também uma desconstituição de sociedade, gerar um passivo tributário imenso em algumas holdings por caracterização de fraude societária. Então, não adianta nada fazer uma propositura gigantesca de uma reorganização para, no final, ou dar um problema com o herdeiro ou dar um problema de fraude societária. Então, é uma possibilidade aí também para se pensar, né, para não constituir um problema no futuro, ao invés de uma solução para esse cliente, certo? Eu gostaria de comentar com vocês, antes de entrar na questão do planejamento sucessório, que para a gente ter um bom trabalho nesses movimentos societários, nessa estruturação da formação das holdings, e até mesmo para o planejamento sucessório também se aplica. É importante fazer uma boa due diligence, né? É importante fazer um bom levantamento. Até mesmo porque, se for realizar uma aquisição de uma sociedade, for realizar uma fusão societária, é importante realizar essa due diligence, fazer uma valuation dessa sociedade ou de uma marca que amanhã ou depois participará de uma holding patrimonial. Então, tem que saber quanto vai valorizar ou vai valorar essa marca, ou um software também, né, porque o software é um valor intangível muito importante para as sociedades. Então, esses dois requisitos devem compor também essa estrutura quando se faz qualquer movimento societário. E eu, particularmente, acho importante que não só para movimentos societários, mas para a constituição de qualquer procedimento, eu acredito que esses dois pontos deveriam também ser considerados, não deixados de lado, porque due diligence não é nada mais do que fazer um levantamento cauteloso de qualquer processo que amanhã ou depois possa vir de encontro com um problema, né, que essa holding possa encontrar, seja jurídico, seja contábil, né, uma auditoria não faz mal a ninguém. Ok? Então, só para alertá-los com relação a esse ponto. Agora, nós passaremos à discussão do planejamento sucessório, que é uma outra ferramenta que está à disposição. Ela compõe também a organização das holdings, mas é uma outra ferramenta que pode ser adotada quando se trata de sociedades familiares. O planejamento sucessório nada mais é do que organizar as relações entre os herdeiros, avaliando primeiro quais são os direitos que esses herdeiros possuem dentro da estrutura
que lhes dará direito no futuro com relação ao patrimônio disponível dos seus pais. No Brasil, nós sabemos, o Brasil é um país de herdeiros, né? Nós sabemos que muitas sociedades ou muitos patrimônios são decorrentes da relação entre pais e filhos. E isso faz com que seja necessário uma organização, seja provável que amanhã ou depois esses herdeiros eles se deparem com uma necessidade ou de planejar a sua sucessão ou de discutir isso num eventual inventário futuro. Então, por que não organizar essa relação patrimonial antes de deixar isso para um inventário custoso ou até mesmo litigioso? Então, a ideia de planejar essa sucessão é organizar da melhor forma possível e, claro, pensando em todos os herdeiros, e aí nós pensamos em herdeiros necessários, para que não deixe nada para depois, dando direito aos herdeiros e até mesmo ao cônjuge dessa relação. Então, vamos entender como é que funciona o planejamento sucessório. Primeiro, nós temos a família, de um lado, nós temos as relações societárias quando ela existe, e nós temos a relação tributária, né? Porque a tributação desse planejamento sucessório também é importante. E, relacionado a isso, nesse núcleo, nós temos o que planejar dentro dessa relação. Quando se tem sociedades envolvidas, o encaminhamento que se dá são para as holdings, né, como foi falado aqui. É cabível, não é cabível, é possível, não é possível. Às vezes, deixa-se de lado esse formato e parte-se para as outras figuras do planejamento sucessório. O que é possível fazer, quais são as figuras que nós temos, quais os auxílios que podem se dar para essa família, certo? E o que nós temos que avaliar dentro do planejamento sucessório? Primeiro, se há pactos antinupciais. Então, nós temos alguns regimes de casamento, né, que é o convencional hoje, né, por legislação, que é o regime de comunhão parcial de bens. Nós temos o regime de separação de bens. Temos o regime de comunhão universal de bens, muito embora não seja mais o pacto obrigatório, mas algumas pessoas ainda se casam sob esse regime. E temos também o regime de aquestos, que não é tão comum, mas eventualmente pode aparecer. O que acontece? Muito embora algumas pessoas se casem no regime de comunhão parcial de bens, nada impede que essas pessoas façam o chamado pacto antinupcial. E esse pacto antinupcial é um pacto já anterior para a divisão de algum patrimônio. Então, não necessariamente o fato de casar com regime parcial de bens impede a constituição de um pacto, a constituição de divisão patrimonial anterior. Então, é necessário avaliar se foi realizado ou não, ou orientar eventual pacto a ser celebrado futuramente, né? Então, é uma possibilidade. Existem também os contratos de convivência, que são os contratos conhecidos por vocês, os contratos de união estável, né? Muitas pessoas não se casam formalmente, mas fazem os contratos de união estável. Esses contratos já são conhecidos e são contratos que geram a relação oficial de divisão de bens por meio de comunhão parcial de bens. Já foi decidido isso, então gera esse formato de pacto entre as partes. O problema hoje é o chamado contrato de namoro. Não sei se vocês acompanham isso, as pessoas também estão fazendo um novo contrato, né? Cada vez cria uma coisa nova, né? E agora criaram o chamado contrato de namoro. E o contrato de namoro é um contrato que de namoro não tem nada, porque fazem um contrato de namoro com a possibilidade de achar que não vão separar os bens. Mas, na verdade, estão unindo os bens.
Porque esse namoro não é tão namoro, porque o namoro que um vive na casa do outro não é bem tão namoro, né? É quase uma união estável. E esse namoro está gerando já um passivo de relacionamento. Então, também tem que avaliar se não tem um contrato de namoro. Então, a pessoa tem que pensar, é casado? É casado. Que regime é casado? Tem pacto antinupcial? Não tem pacto antinupcial. Vive união estável? Tem declaração? Não tem declaração. Tem namoro? Tem contrato de namoro? Mora quanto tempo? Não mora? Vive como? Ou seja, as relações de gestão emocional, de relacionamento, são tão complexas hoje em dia que já não se sabe mais, os regimes de casamento são os mais fáceis de lidar. O problema são aqueles que não se casam, né, que criaram tanto embrólio que a gente já nem sabe mais como é que se administra tudo isso. Enfim, então já começa com um problema. Aí o que tem que se fazer? Ver as atas notoriais. Como é que escreveram isso? Né? Tem que lidar com a escrita da ata. Ler com cuidado para ver o que definiram nessa ata. Se colocaram alguma divisão de bens, se não colocaram divisão de bens, como é que escreveram esse relacionamento, desde quando colocaram, se é só a chamada, é muito comum isso, né? Contrato de namoro para o plano de saúde, né? Tem isso também. Enfim, tem que ler para ver o que o ser humano botou nisso. Então, tem que fazer essa análise. Aí, nós temos as chamadas doações, que são muito comuns, né? As pessoas doam o patrimônio em vida para os filhos e colocam a chamada cláusula de usufruto, certo? E aí tem que avaliar se essa cláusula de usufruto tem ou não reversão. Né? Se colocaram usufruto vitalício ou colocaram usufruto com reversão, que também é diferente. Então, tem que pegar a ata, tem que ver como foi feita essa doação, se reverte ou não reverte. Aí tem que avaliar se essa doação tem cláusula de impenhorabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade daquele bem. Então, também tem as cláusulas que essa pessoa fez na doação. Então, também tem que avaliar tudo isso. E ver se tem testamento, se a legítima foi disponível corretamente ou não. Se também nessa legítima tem as tais 3 cláusulas, certo? Então, tem tudo isso. Ou seja, essas ferramentas que se usam comumente devem ser apreciadas, seja para fazer holding, seja como instrumento de planejamento sucessório. Então, precisa ter essas 2 ponderações, certo? Aí, o que eu preciso? Bom, então vamos fazer o planejamento sucessório. Se já não começar atropelado, né? Porque tem gente que faz sozinho, faz sem advogado, faz sem contador, faz sem o amigo, faz sem o vizinho, faz sem ninguém, vai lá e se atropela. Vamos no cartório fazer qualquer coisa. Aí escrevem qualquer coisa, né? Aí já dá todo um farfel. Bom, primeiro, vamos fazer as chamadas documentos e regras para esse trabalho. Vamos criar um protocolo para fazer esse planejamento sucessório, para não dar problema, porque senão as pessoas falam que querem e depois dizem que não queriam. Então, faça um termo do que a pessoa quer. Está consciente de que fará um planejamento sucessório? Está consciente que fará a sua divisão, a sua partilha antecipada? Então, protocola esse acordo, né, definido de que fará um planejamento sucessório. Bom, avalia-se se existe contrato ou estatuto social, para poder, eventualmente, dividir cotas e dividir essa sociedade anônima. Parênteses aqui. Se a pessoa tiver uma única sociedade, for uma sociedade pequena, e tiver um único filho, vai fazer holding para quê? Certo? Fazer holding para um único filho? Fazer holding para aquela pessoa? Tem um filho único, tem uma única sociedade, tem uma casa na praia, tem um terreno, tenho a minha casa e tenho um carro. Vou fazer holding? Não. Não é um instrumento para holding, certo? Então, vamos fazer um planejamento sucessório. Porque aí fica fácil organizar essa
estrutura, que não faz o menor sentido fazer holding por uma pessoa dentro desse cenário, certo? Então, vamos avaliar o contrato dessa pessoa, se permite ou não permite transferências, se permite ou não permite a forma de usufruto de cláusulas, etc, etc e tal. Se é o momento ou não de transferência de cotas agora, né? Se a gente já organiza ou não, se tem disponibilidade ou não. Não vamos fazer agora. Então, vamos fazer o quê? Um acordo societário. A gente faz um acordo societário nesse momento, para depois, posteriormente, fazer a transição para esses herdeiros. Nesse caso, para essa herdeira, porque tem a cônjuge ou o cônjuge também. Colocamos regulamentos, estabelecemos o regulamento para essa sociedade andar, para essa sociedade se organizar, estruturamos, se eventualmente tiver mais sócios, os votos, e, dependendo da estrutura da sociedade, criamos a chamada governança corporativa, certo? Que é assunto que nós vamos tratar mais no final. O que acontece? É importante fazer o planejamento sucessório porque nós temos uma possibilidade de reflexos fiscais moderados, podemos ter uma redução fiscal planejada, né, não é só sair fazendo, porque senão vai ser mais caro, e uma inteligência dessa reestruturação. Se fizermos tudo desenhado, organizado, não de forma afobada, é possível evitar um custo futuro. É claro que as pessoas vão pagar a tributação agora, é claro que vai ter um custo fiscal, porque nada sai de graça, mas a gente está planejando a longo prazo, certo? É um custo que sai hoje, mas que sai mais barato lá na frente. Se jogar quanto custa hoje? X. Quanto custará lá na frente? 2x. É mais barato fazer hoje. Poxa, mas eu vou desembolsar ITCMD, eu vou desembolsar ITBI, por exemplo, né? Se a gente pensar nisso agora. Ah, mas vai pagar X hoje. Se jogasse lá na frente, pagaria 2x. Então, é mais barato antecipar. Exemplo, né? Não seria mais ou menos nessa ordem. O que nós temos? Se for pensar em inventário, aplica-se o domicílio, o último domicílio do decujus. Vamos imaginar que essa pessoa foi embora para a praia, certo? Resolveu morar na praia, que é muito comum, né? As pessoas vão envelhecendo e querem morar na praia. Aí vão morar num balneário que a comarca é uma comarca complicada. Vai levar, isso por experiência, vai levar anos para discutir o inventário, certo? Porque é muito complexo o inventário lá. A comarca tem juiz substituto, que muda para o segundo juiz, que muda para o terceiro, quarto, quinto. Aquele inventário não anda e vai ficar amarrado. A sociedade não anda, o patrimônio não desenvolve e fica tudo amarrado. Porque é o último domicílio do decujus. A gente não pode contar que o decujus vai ficar sempre no mesmo domicílio, né, gente? Vai ficar sempre na boa cidade, onde tudo corre normalmente. Muitas vezes a coisa fica complicada. Como é que funciona a sucessão patrimonial? Ela decorre de lei, né? Então, a gente tem uma regra oficial decorrente de lei, e nós temos a testamentária, que é a última vontade daquele decujus. Então ele pode testar para quem ele quiser, claro, dentro das regras que são possíveis na lei. A gente não pode imaginar que aqui no Brasil nos permite testar aleatoriamente, né? Então tem algumas regras para esse testamento. Se não deixar nenhum testamento, fica dentro das regras da lei, né? Então eu acabo formalizando o testamento para aquela pessoa que está na lei. Qual é a vocação hereditária? Então, primeiro, os descendentes, certo? Aí, primeiro, essa descendência vai para o cônjuge sobrevivente, certo? Em caso de falecimento no regime de comunhão universal, ou separação obrigatória de bens, ou regime de comunhão parcial de bens, se não, bens particulares. Ascendência em concorrência com o cônjuge,
cônjuge sobrevivente e colaterais. E hoje, por jurisprudência, o companheiro, no caso de união estável, é equiparado ao cônjuge. Essa foi uma mudança relativamente recente, porque antes, né, o cônjuge, companheiro, né, não o cônjuge, tinha um tratamento diferenciado, o que é uma coisa muito de retrocesso, mas hoje já está equiparado ao cônjuge, certo? E o que nós temos? Não adianta tentar burlar essa vocação hereditária, porque dará fraude a esse inventário, doação, organização patrimonial. Então, não adianta tentar burlar. Por exemplo, a pessoa tem um filho fora do casamento. E eu quero fazer um planejamento sucessório, deixando esse filho fora do casamento sem benefício. Aí eu monto uma sociedade, ou faço uma holding, e deixo esse filho fora do casamento sem benefício. Vai funcionar? Não. Porque esse filho fora do casamento terá direito da mesma maneira que os demais. Porque filho é filho. Não importa se foi filho quando essa pessoa tinha 16 anos de idade, no relacionamento eventual, e agora ele é casado, tem os filhos, etc., etc., normalmente, numa família tradicional. Não interessa, esse filho vai ter que ser contemplado com a herança, como qualquer outro, dando a igualdade do direito de herança, certo? Então, tem que contemplar da mesma maneira, ok? As alterações de família, por exemplo, se eu alterei a minha família, fiz um divórcio e um divórcio que teve algum problema, e esse divórcio que foi acalorado, e eventualmente tive uma discussão enorme, não vejo mais o meu filho. E agora, porque tenho briga de pensão alimentícia, normalmente acontecem essas coisas muito complicadas. E não quero mais ver meu filho, tenho esse problema da pensão. Não importa. Se houve um divórcio complicado, se esse filho tem problema de pensão, não vejo mais a criança, da mesma maneira, filho, é contemplado da mesma forma. Ok? Mutações patrimoniais. Se houver uma mudança de patrimônio, vale a última constituição patrimonial. Desde que essa constituição patrimonial não seja fraudulenta. Por exemplo, o que nós vemos? Eu simulo uma compra e venda de um terreno. Eu sei que eu vou fazer um planejamento sucessório, aí eu simulo uma compra e venda de um terreno com a cunhada. Faço de conta que a cunhada comprou o terreno, faço de conta que o cunhado comprou o apartamento, para que isso não entre na partilha. E aí, depois eu devolvo isso, eles me devolvem isso. Anos depois, vai lá e devolve como se nada tivesse acontecido. Isso também não funciona, porque é fraude patrimonial. Amanhã ou depois vão questionar esse patrimônio, porque essa mutação patrimonial foi fraudulenta. Ou seja, essas reestruturações também são complicadas. Outro exemplo, divórcio fraudulento. Eu faço de conta que me divorciei, transfiro todo o patrimônio para a divorcianda e não tenho mais nada. Ou tenho uma casa. E deixo essa casa para o planejamento sucessório. E todo o resto foi para a esposa que ficou no divórcio. Mas eu não me divorciei dela. Eu só fiz um divórcio de faz de conta. Funciona? Também não. Certo? Então, essas estruturas fraudulentas, essas organizações, esses encaixes de mudança patrimonial repentina, também não funcionam. Ok? Bom, então vamos lá. Testamento. Como é ato de última vontade, eu tenho disponibilidade no meu testamento de 50% do patrimônio, certo? Então, eu posso pegar 50% do meu patrimônio e dispor.
Aí eu posso dispor para quem eu quiser, desde que eu respeite a vocação hereditária. 50% do patrimônio tem que ser dividido lá com os herdeiros necessários e 50% eu tenho a possibilidade de dispor para quem eu quiser. Posso contemplar para um filho que supostamente eu tenho um desejo que fique com patrimônio maior? Posso. Aqui no testamento posso, não tem problema algum. Mas não posso chegar lá e testar o patrimônio e também querer a outra metade dispor um pouco mais para aquele filho. Aí não posso. Eu tenho que respeitar aquela outra metade, certo? Então o testamento serve para isso. Além disso, as pessoas acham que testamento só serve para disponibilizar patrimônio, mas não serve só para isso. Ele serve também para instituir rendas e alimentos. Então, eu posso destinar uma pensão maior, aumentar o valor da pensão alimentícia, por exemplo. Eu posso destinar os bens, como a gente já viu. Eu posso reconhecer uma paternidade no testamento. Um filho que, eventualmente, eu nunca tinha reconhecido. Eu posso reconhecer no testamento. Eu posso confirmar a união estável no testamento. Então, amanhã ou depois, eu não reconheci uma união estável e eu quero que essa pessoa, essa companheira, faça parte da partilha, declaro em testamento. Eu quero restringir a herança por cláusulas especiais, ou seja, ok, os herdeiros necessários vão partilhar, não vou beneficiar ninguém, mas eu quero restringir o uso do patrimônio e restringo por testamento, certo? Então, tem essas possibilidades. O que acontece na doação? A doação, muitas vezes, vem aliada ao usufruto. Então, eu dou o patrimônio em vida, posso fazer a doação. Quando eu dou o patrimônio para um herdeiro, normalmente tem que ter a renúncia dos demais herdeiros. Então, eu dou para uma filha, tem uma segunda filha, ela tem que renunciar à parte dela, eu tenho que fazer a renúncia da participação dela para poder validar aquela doação. Quando doa-se, eu posso doar e ter a cláusula de usufruto. Esse usufruto é vitalício, ou seja, em caso de falecimento daquele que doou, o pai e a mãe, por exemplo, no falecimento baixa-se a cláusula de usufruto. Então, por exemplo, morreu a mãe primeiro, você pega a certidão de óbito, leva até o cartório e baixa o usufruto. Faleceu o pai, leva a certidão de óbito e baixa no cartório. Não precisa fazer novas certidões, novas doações, nada disso. É só levar a certidão de óbito. Via de regra, os cartórios cobram metade do imposto na cláusula de usufruto. Então, digamos lá, é para pagar R$5.000 o valor do imposto. Eles cobram R$2.500, a maioria, não, às vezes alguns cobram inteiro, mas a maioria cobra R$2.500. Você paga metade do usufruto. Aí, quando você chega para dar baixa do usufruto, você paga a outra metade e baixa o usufruto, certo? Então, funciona assim, via de regra, né? Hoje eu não sei como é que estão fazendo, faz tempo que eu não faço isso, mas, normalmente, é assim que funciona o procedimento, certo? E aí, o que acontece? Quando se faz isso, essa cláusula de usufruto funciona da seguinte maneira. Digamos que é para ser assim, às vezes é, às vezes não é. Né? Deveria ser, mas os filhos eles não são assim tão bons. Né? Eu uso o imóvel, loco, o direito de locação é daquele que usufrui. Então, a locação, o valor da locação deveria ir para o pai, porque ele estaria usufruindo, certo? Mas os filhos, né? Os filhos são danados, né? Então, a locação nem sempre vai para o pai. Mas a regra jurídica deveria ser essa, certo? Aí nós temos duas coisas interessantes, que é o chamado seguro de vida e plano de previdência privado. O seguro de vida é uma forma de planejamento sucessório que não incide ITCMD. É um produto, né, disponível no mercado que é possível pagar ao longo da vida e ter o beneficiário.
e, no ato do falecimento, beneficiar alguém que está ligado a essa pessoa. E pagar um montante que não entra em inventário. Então, seguro de vida não faz parte de inventário. Então, você paga, participa aí, né, o sujeito que faz parte do pecúlio e não é partícipe do inventário. Então, ele fica fora, paga-se o prêmio e automaticamente está livre do inventário. No mesmo sentido, é o plano de previdência privada. Tanto um quanto o outro não podem ser penhorados em caso de dívida. Então, a gente tem aí também uma boa vantagem, né? Então, também não transita no inventário o plano de previdência privada. Então, é uma forma de acumular capital e não participar do inventário. Então, é uma boa forma de planejamento sucessório utilizar esses dois recursos. É claro que isso aqui eu estou falando para estruturas menores, né? Principalmente aquelas que não cabem em holding. Por quê? Porque você utiliza outras ferramentas aqui. Doação, testamento, seguro de vida, previdência privada. Você desloca outras relações para poder organizar esse planejamento que não seja por meio de uma holding, né? Existem outras formas de orientação que é possível fazer. Outra coisa, contas conjuntas, né? Muitas vezes as pessoas elas ficam só com a conta única. Mas na conta conjunta, se eu tenho, lá eu e meu pai, por exemplo, temos uma conta conjunta, em caso de falecimento, aquela pessoa que tem a conta conjunta pode movimentar a conta. E muitas vezes facilita pagamento de custos, né, no caso do eventual falecimento da pessoa. E os herdeiros só têm direito como condomínio daquela parte da conta. Então, 50% da conta é do gestor e 50% da conta em condomínio é dos herdeiros. Então, também facilita o trânsito daquela relação patrimonial, porque dá liquidez, né? Muitas vezes se fica pressionado para pagar algumas despesas que são decorrentes de falecimento, de organização, de impostos, e se você não tem conta conjunta, fica travado, né? Porque tem bancos até que dão aquele jeitinho, mas normalmente não dão, travam e você não consegue movimentar a conta, certo? E o patrimônio final, como a gente sabe, se não organizado, tem que obedecer o quinhão das pessoas, e obedecendo o quinhão, vai acabar inventariando, e aí tem todos os custos do inventário e a decorrência. Claro que, se não tem menor, se não tem litígio, o inventário corre extrajudicialmente. Facilita? Facilita bastante. Só que nós temos um problema, né? Todo inventário necessita das certidões negativas. E as certidões negativas, muitas vezes, elas são positivas. E se são positivas, o inventário não sai, enquanto você não resolver as pendências daquele de cujos. Se organizar isso ao longo do tempo, mesmo tendo certidões positivas, a gente já consegue eliminar muitas coisas, né? Então, isso também é uma orientação válida, né? Não estou aqui dizendo que é para organizar a vida de devedor, mas já ajuda bastante coisa. Ok? Bom, aqui só para ilustrar como é que funciona o regime de casamento, né? Caso de separação, bens adquiridos antes do casamento por herança e bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, fica como herdeiro, é apenas herdeiro, não é meeiro. Comunhão total, ele é meeiro nas duas condições. Comunhão parcial, herdeiro e meeiro. Aquestos, herdeiro, meeiro. Certo? Então, nós temos aí esse quadro comparativo nos regimes de casamento. Ok? Cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade, só para esclarecimento. Impenhorabilidade é que o bem, uma vez doado com essa cláusula, não pode ser penhorado. Ok? Então, evita-se a penhora.
Claro que eu não posso colocar todos os bens com cláusula de empenhorabilidade, porque senão também geraria uma questão fraudulenta. Incomunicabilidade é que esse bem não se comunica com o parceiro. Então, o bem fica vinculado apenas ao sujeito herdeiro. E inalienabilidade é uma cláusula complicada, porque não pode vender, né? Então, aí a gente tem uma cláusula que não compõe a venda, só para substituição por outro bem, ok? De igual ou maior valor. Aí nós temos, para finalizar, dois temas. O chamado acordo entre sócios e a chamada governança corporativa. O que acontece? Quando se faz essa figura, digamos que o planejamento sucessório, não dá, meu cliente tem que ser holding mesmo, né, o planejamento sucessório está fora de cogitação, é uma sociedade que merece uma holding e tal. E é uma holding que merece um acordo, porque senão esses sócios vão se matar. Então, vamos fazer um acordo. Os acordos societários, eles são decorrentes dos chamados acordos societários de SAs. Ok? Então, os acordos societários, eles são advindos das sociedades anônimas. Então, eles são originários de lá. Quando se organizam acordos societários de sociedades anônimas, eles organizam a relação entre os sócios para esclarecer a compra e venda das ações, para esclarecer quem vai adquirir primeiro, qual é o direito de voto, quem tem o poder de controle, como é que funciona a distribuição de lucros e dividendos, e por aí vai, certo? E, além disso, o que nós temos? Por equiparação, foi elaborado o chamado acordo de cotistas. Então, eu também tenho a possibilidade de fazer um acordo similar para a sociedade limitada. E o que acontece? Os sócios colocam as suas expectativas nesse acordo de cotistas. E, ao colocar as suas expectativas nesse acordo de cotistas, eles normatizam a gestão. E o que acontece? Eles vão lá e estabelecem também normas de conduta, forma de aquisição de cotas, como organizam a distribuição de lucros, ou seja, como se fosse uma repetição do acordo de acionistas. Para validar esse acordo, é necessário que esteja publicizado, ou seja, registrado na junta comercial. Acordo de gaveta não vale, tem que ser acordo público, certo? Se não tiver esse arquivo, esse acordo de acionista, acordo de cotista, só vale entre as partes. E se vale entre as partes e não dá publicidade, é a mesma coisa que ficar em casa. E aí a relação só vai gerar conflitos, não vale contra terceiros e não tem significado algum. Ok? Para a gente fechar esse curso, um tema que é muito vívido, muito interessante, quando se trata de reorganização societária, é a chamada governança corporativa. Eu não vou entrar no sentido jurídico da governança corporativa, que está muito mais vinculado à responsabilidade do sócio, mas vou falar para vocês da governança corporativa no sentido de gestão. A governança corporativa, no sentido de gestão, nada mais é do que organizar a estrutura da sociedade para que ela possa ter uma boa conduta, certo? E, ao trazer a boa conduta, é você criar manuais de administração, manuais de organização, para que aqueles sócios, para que aqueles administradores não se responsabilizem pelos seus atos. Não tenho responsabilidades civis, administrativas e agora o compliance dentro dessa estruturação. É muito importante que a governança corporativa seja implantada junto com o Conselho de Administração e com o Conselho Fiscal dentro das sociedades. Para que a governança corporativa seja implantada, é importante um grupo de consultores avaliar essa estrutura, para que remonte uma organização dentro da sociedade e essa sociedade seja o mais transparente possível, para que as sociedades
anônimas ou as sociedades limitadas, tenham uma conduta rígida, sigam os padrões, e esses padrões sejam de natureza mais clara possível. Quando se fala em governança corporativa, nós estamos falando da governança corporativa do mais alto grau de gestão ao menor grau de gestão, para que todos sigam uma regra de transparência. Isso está vinculado também a algo que está diretamente ligado a vocês, que chama-se auditoria. Então, é importante que as sociedades tenham auditores, para que o trabalho seja devidamente organizado e mais transparente possível, certo? Então, na governança corporativa, funciona a chamada profissionalização da gestão. Então, essa gestão profissionalizada faz com que não tenha o amadorismo daquele fundador, que eu disse no início, do herdeiro que é colocado lá só para fazer de conta que está trabalhando, mas, na verdade, não está, e não tome-se decisão de forma solitária, que se tome decisão de forma conjunta, certo? A ideia é tomar uma solução de forma mais inteligente e objetiva para afastar uma rotina de assuntos e de atitudes que são repetitivas e que amanhã ou depois possam transformar isso numa responsabilidade direcionada àquele administrador que infringiu os chamados deveres de lealdade e de diligência junto à sociedade. Ok? Eu me coloco à disposição de vocês, fiquem à vontade para os questionamentos. Se precisarem de alguma informação, eu estou à disposição. Essa cláusula de incomunicabilidade, se o herdeiro for casado com comunhão universal de bens, ele tem efeito? Não, é incomunicável mesmo. Porque assim, é pai transferindo para filho, certo? E aí essa transferência de patrimônio se torna incomunicável. É claro que pode ser questionada, mas quando é uma doação, é incomunicável. Você não tem a transferência de comunicação. Vamos supor que eu tenho um bem que eu vou transferir para um filho. Eu tenho 2 ou 3 filhos e não posso transferir porque eu tenho que dar igual a todos. E para os netos, nós temos a mesma visão ou não? A mesma regra, a mesma regra. Não sei se é o tema, mas existe alguma vantagem tributária em fazer essa separação em 3, ou uma holding, ou cada uma continua tributando normalmente? Depende da espécie, né? Se você for formatar a holding, cada holding tem um formato, certo? Tem que avaliar a situação tributária de cada um. Existem vantagens tributárias, a gente não teve tempo de trabalhar aqui as questões, mas existem vantagens tributárias. É claro que o cenário de cada sociedade é uma. Para uma sociedade pequenas e médias empresas tem um perfil, grandes empresas têm outras. Não é só a vantagem tributária que tem que ser avaliada. Ela existe, mas é necessário compor as vantagens. Mas ela existe sim. Por gentileza, uma dúvida. Determinado contribuinte integralizou a sua fazenda numa holding, e agora ele quer continuar, objetivamente, agora ele quer continuar tributando na pessoa física. O contrato de comodato dá segurança? O contrato de comodato é sem custo, né? Não tem ganho, né? Não tem ganho. Então, na verdade, se ele tem uma fazenda, né? Uma fazenda na holding, e o retorno dela, o produto dela, os valores dela devem ser tributados na holding e não na pessoa física, porque ela está integralizada na holding. O contrato de comodato não tem custo, na verdade é como se fosse um empréstimo, vamos chamar assim, não é exatamente isso, um contrato a título gratuito, mas a tributação tem que ser na pessoa jurídica e não na pessoa física. Ok, obrigado.
Você falou que a pessoa pode... 50% ele pode doar e os outros 50% ele pode dividir. Ele é obrigado a dividir. Tá, é isso aí. E quando ele é casado, não tem 50% que é obrigado a ir para a esposa e 50% vai para os funcionários? Tem que obedecer a linhagem de sucessão. Esse 50% do testamento não é 50% do total do patrimônio, é 50% da vocação hereditária. Ah, tá. Não é 50%, tipo assim, eu tenho 10 casas, 5 eu vou doar e 5 eu vou deixar na herança. Não é assim, não é essa conta. É 50% da vocação hereditária. Eu respeito 50% da vocação hereditária e a diferença, os outros 50%, eu posso doar. Então, eu tenho que respeitar a vocação hereditária. O que sobrar desses 50% da vocação hereditária, eu posso doar. Ok, obrigada. Bom dia. Parabéns primeiro pela palestra. No caso de uma holding de imóveis, uma holding imobiliária, é necessário, além do cônjuge ser como cotista, é necessário os filhos também serem cotistas? Ou, no caso de falecimento do principal, do sócio, do cotista principal, ficaria para a esposa, que naturalmente passaria para os filhos sem estarem no contrato social? Não, se falece, digamos, a holding seja marido e mulher, acho que é isso a sua pergunta, né? Se a holding for marido e mulher, as cotas do marido falecido, acho que é isso a pergunta, né? Divide-se entre a esposa e os filhos, não vai direto para a esposa. Mesmo os filhos não estando no contrato social? Mesmo os filhos não estando no contrato social. Oi, bom dia. Só uma perguntinha ali com relação da palestra, do curso. Você comentou sobre a holding limitada e a SA, né? A possibilidade. Né? É a possibilidade, né? No caso da SA, ela traria uma segurança jurídica maior, assim? Porque você falou que a prioridade da cota não... como é que você falou? Ele explicou que não necessariamente se a pessoa tem 1%, vai responder por 1%, né? E na SA, sim, pelo que eu entendi. Isso. Se ela cai só sobre as ações que a pessoa detém, no caso. Isso. Se ela detém 1%, vai cair só sobre 1%. Isso, então, dá uma segurança maior. Então, no caso. Eu prefiro uma holding SA a uma holding limitada. Justamente para esse... Pela segurança jurídica. Ah, tá. Queremos agradecer aqui, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, a doutora Alexandra, que esteve disponível para nós aqui gratuitamente, trazendo esse conhecimento que acho que é de grande valia para todos vocês. Muito obrigado, professora.